Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Coen Júnior, para quem não me conhece, eu sou controlador de voo. Isso aí tá o meu Instagram, canal do controlador de voo, que lá eu passo informações sobre a função é, do controlador de voo e algumas curiosidades, alguns vídeos bem interessantes. Vamos lá. Estou fazendo esse vídeo para comentar sobre o edital do concurso da Nave Brasil que foi publicado ontem. E eu já assisti algumas análises de editais. Eu sou concurseiro também, tá? Então, o objetivo de fazer isso é passar o ponto de vista de um concurseiro, porém, alguém que é controlador de voo. Esse concurso de controlador de voo, o último que teve para civil, foi em Infraero. Se eu não me engano, foi de 2009. Depois não teve mais concurso, se eu não me engano, tá? Então, assim, eu quero passar para vocês o ponto de vista de um operador, controlador, que trabalha na empresa, certo? E de um concurseiro. Eu quero fazer também mais um destaque. Eu não vou passar informação alguma que não seja informação de domínio público. Então, toda informação que eu vou passar está no edital do concurso e está no acordo coletivo da categoria com a empresa. Então, no site do sindicato da categoria constam lá os benefícios que eu vou comentar aqui. Então, não tem absolutamente nada que eu vá falar que não seja de domínio público. E assim eu não vou entrar em assunto algum sensível, beleza? Quem quiser mandar pergunta, eu posso até responder, porém, não vou entrar nesses assuntos sensíveis, beleza? Quem puder seguir lá o canal do Instagram, eu aceito, que dá uma força legal. Então vamos lá. O edital foi publicado ontem, então vamos seguir. As inscrições vão começar segunda-feira, 27 de abril, e vão até 28 de maio, assim como a taxa de isenção, tá certo? E a prova vai ser dia 2 de agosto. Como eu vou comentar aqui só para o cargo de controlador de tráfego aéreo, então a prova vai ser de 8 da manhã às 11h30, tá certo? Horário de Brasília, e não tem redação, tá? A taxa de inscrição é R$ 83,64, R$ 83,64. É uma taxa até com um valor bom, tá? Eu já vi taxas para concurso de nível médio muito mais caro. Vamos lá. O cargo é esse aí, profissional técnico de navegação aérea, operador de torre de controle. Lá no edital tem especificando ali quais são os atributos, né? Eu até coloquei aqui, mais à frente nós vamos ver. Mas olha só, ensino médio e vaga, 48 vagas para 48 vagas imediatas e mais 300 de cadastro reserva. Gente, isso é um concurso que não acontece há muito tempo. Então, nós precisamos muito de operadores. Vocês vão escutar muito eu falar de operador, que é assim como a gente fala, a gente se define como operador. Então, a gente está necessitando muito de operadores, tá certo? E esse cadastro reserva, ele vai com certeza ser chamado, não sei se todo, é claro, mas a validade do concurso aí são 2 anos, válido por até mais dois, pode ser prorrogado. É uma necessidade muito grande. Existe também uma absorção pela Nave Brasil de algumas torres de controle. Então existe a necessidade desse pessoal, beleza? O salário, 5.944. Esse é o salário inicial, é o salário já novo, de acordo com o novo plano de cargos e salários. Então, o salário inicial de 9.444. Mais à frente, eu vou falar dos benefícios que vocês vão adicionar a esse 5.944, beleza? Seguindo em frente. Vamos lá, as etapas básico de todo o concurso. Nesse caso, quem vai fazer é a Fundação Getúlio Vargas, então tem a prova objetiva, como eu falei, não tem redação, tem o procedimento de autodeclaração e o procedimento biopsicossocial, que é o pessoal que pode fazer como PCD, certo? Segunda fase, e essa fase que eu acho mais interessante para tocar no ponto. Responsabilidade da Nave Brasil. A primeira fase é a responsabilidade da FGV. Aí é responsabilidade da Nave Brasil. Vejam só, avaliação psicológica para o pessoal técnico em navegação aérea, que é de caráter eliminatório. Curso de formação, nós vamos entrar nesse ponto aí para o pessoal de navegação aérea e meteorologista, mas eu não vou entrar nesse assunto. E o estágio operacional também para o pessoal de navegação aérea. Então são três fases bem importantes, todas eliminatórias, sendo que o curso de formação ele é eliminatório e classificatório. Mais à frente eu vou explicar como é que funciona a questão do classificatório, beleza? Olha só, cidade das provas. Esse é um concurso nacional, porém existe uma limitação grande onde as provas serão realizadas. Então serão nessas cidades: Macapá, Palmas, Santarém, BH, São Paulo, Rio, Vitória, Goiânia, Londrina, Aracaju e Teresina.
Por aí você já tem uma noção de quais localidades se precisa mais, tá certo? Onde estão precisando de operadores. Porém, não serão só nessas cidades que precisam-se de operadores, de torre de controle. A avaliação biopsicossocial será publicado um edital separado e vai ser realizado no Rio e em São Paulo. Então, veja só, se você passou em Palmas, desculpa, você fez o concurso em Palmas, tem que ver se tem vaga em Palmas. Mas você fez o concurso em Palmas, foi aprovado e foi chamado para fazer essa avaliação biopsicossocial, vai ser realizado em São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos chegar lá, calma. Estrutura da prova, FGV, 10 de língua portuguesa, 10 de ética, 15 de raciocínio lógico, 5 de informática e 20 de língua inglesa. Olha só, gente, pela estrutura da prova, já dá para ter uma noção qual o perfil de candidato, o perfil de aprovados que a empresa está procurando. Para ser controlador de voo, você tem que ter raciocínio lógico. Faz parte, não tem como. Não tem como você ser um controlador de voo e não ter noção de lógica. Lógica. Por quê? Porque a gente trabalha com solução de problemas. Eu costumo falar o seguinte: eu sou pago para solucionar problemas, não para criá-los. Então, o raciocínio lógico ele te ajuda nessas situações. E língua inglesa, 20 questões. Precisa falar inglês. No meu Instagram, eu já fiz vários vídeos lá comentando sobre a necessidade de saber falar inglês, a necessidade. E nessa questão de 20, nesse ponto aí de exigir 20 questões de língua inglesa, faz com que você puxe para cima, aumente o nível de exigência dos candidatos e aí você traga candidatos que tenham noção de inglês, porque é necessário. Outro ponto: quem é concurseiro sabe como são as provas de língua portuguesa da FGV. Então, se você é concurseiro, você conhece muito bem a fama da FGV em língua portuguesa. Não tem redação, então legislação e noções de ética ali é basicamente o que quem estuda para concurso vê, só algumas coisas específicas da Nave Brasil que tem ali dentro dessa parte de legislação, mas nada fora do normal, e informática também nada fora do normal, beleza? Eu reforço. Raciocínio lógico e matemático é uma exigência da função, tá certo? E o inglês também, uma exigência da função. Língua portuguesa, legislação e informática é uma exigência do geral que todo concurseiro já tem que saber, beleza? Seguindo em frente, cidade de lotação. Aí nós chegamos no ponto onde serão é, alocados os operadores que passarem, aí vamos chegar mais à frente, no curso de formação. Então serão nessas localidades: Aracaju, Goiânia, João Pessoa, Londrina, Ribeirão, Santarém, Palmas, Uberlândia, Uberaba, Macaé, Navegantes, Teresina. Não vou precisar ler todas. Então, olha só, visualiza as localidades. Vê só. Depois do curso de formação, você vai ser classificado em uma dessas cidades, tá certo? Você vai fazer o estágio nesta localidade. As cidades, como eu falo, é nas torres desses lugares. E aí, você passando no estágio operacional, você vai trabalhar nesse lugar. Não quer dizer que você vai passar o resto da vida aí. Vou dar um exemplo. Se tem um camarada que mora em Bauru e você foi classificado lá em Londrina, e depois do seu estágio, depois do seu tempo que você tem que passar lá, aí eu não posso afirmar para vocês se é um ano que você tem que ficar lá em Londrina, mas tu quer ir para Bauru porque tem família lá, você pode fazer uma troca, desde que seja interessante para as duas pessoas, fazer uma permuta e seja permitido pela empresa. Você pode até fazer uma triangulação. O cara de Londrina quer ir para Bauru, o cara de Bauru quer ir para Santarém, o cara de Santarém quer ir para Londrina. Os três estão de acordo, a empresa permitiu, você pode fazer essa triangulação. Mas isso existe um prazo depois de ser contratado que você tem que cumprir para poder conseguir fazer esse tipo de transferência, beleza? Mas são essas localidades, depois do curso de formação, que eles vão acomodar os novos, os que passaram no curso de formação, tá certo? Mas as localidades da Nave Brasil, você consegue verificar no site da Nave Brasil. Vai lá tem lá o caminho e tem lá, se eu não me engano, localidades ou lotações, eu não sei. Tem lá no site, você consegue visualizar todos os locais que a Nave Brasil tem
tem torre, app e rádio que você pode conseguir transferência mais à frente, beleza? Vamos lá. Haverá avaliação psicológica detalhada em edital específico. Então, para controlador de voo, vai ter uma avaliação psicológica específica. Por quê? Vê só, é, existe a necessidade hoje de saber quem é que tem condições de ser controlador de voo. Não é para qualquer pessoa. Não é qualquer um que consegue é, estar na posição operacional e decidir em fração de segundos sobre um possível conflito e você ter no seu colo, sobre seus ombros, a responsabilidade de centenas de vidas. Então, não é qualquer um que está pronto para isso. Guardando as devidas proporções, um policial que tem que fazer um exame psicológico muito bem feito, porque ele está com uma arma na mão. Ele tem que decidir, numa fração de segundos, sobre a vida de alguém. Então, no caso de controle de voo, guardando as devidas proporções, é a mesma coisa. Você tem fração de segundos para decidir sobre a vida de centenas de pessoas, beleza? Visa aferir o candidato possui perfil adequado, como eu comentei, inerente ao cargo, e será realizada quando as convocações para a realização do exame médico. Então, essa avaliação psicológica vai ser junto com os exames médicos, beleza? A avaliação psicológica vai ser presencialmente no Rio, em local a ser definido pela nave. Olha lá que eu queria pontuar para vocês. A avaliação psicológica, caso seja realizada em local diverso da aplicação da prova, você fez prova no Rio de Janeiro, a avaliação vai ser no Rio. Ok, beleza. Você não entra nesse caso. Agora, se você fez a prova fora, serão fornecidas passagens da cidade que você reside até o Rio para você fazer a avaliação e voltar. A Nova Brasil vai dar a passagem para você ir lá no Rio fazer o exame e voltar. Então, veja só, você fez a prova lá em Macapá, passou por todo o processo, chegou na fase de avaliação psicológica, a Nova Brasil vai pagar a sua passagem para ir ao Rio e voltar, beleza? Isso é um ponto bem interessante. A avaliação psicológica vai avaliar essas características. Esse outro ponto que eu também achei, minha opinião, desculpa, muito bom, muito interessante, porque você procura filtrar. Como eu falei, não é para qualquer um ser controlador de voo. Então você precisa filtrar para evitar que uma pessoa passe por todo o processo, chegue lá para ser controlador de voo e não sirva para isso. Porque tem gente que não serve para ser controlador de voo. E não é demérito isso, tá certo? Não é porque você não serve para ser controlador de voo que você não serve. Você simplesmente não cabe para esta profissão. Não venha ser controlador de voo por causa do salário, por causa da quantidade de vagas, porque a responsabilidade é grande. Então, essa avaliação, as características, ela é muito interessante. Eu não vou ler todas, mas eu vou pedir para vocês depois lerem com calma, mas eu vou pontuar algumas. Olha só. Controle emocional. Você precisa ter controle emocional na hora de decidir. Você tem que ter calma. Você tem que ter a tranquilidade de decidir em meio ao caos. Por quê? Porque está na sua mão, o PTT está na sua mão, o rádio está na sua mão, e quem está do outro lado, na outra ponta, conta com você. O piloto, ele confia na sua voz. Você tem que passar essa segurança. Um piloto, nós estamos falando de um piloto. Imagina várias aeronaves que você tem que dar instrução e eles vão confiar no que você está falando. Veja só, o piloto, ele cuida da aeronave dele. Cuida da aeronave dele. Ele está preocupado em gerenciar tudo que ele tem ali. Então ele procura transferir para você, procura transferir não, ele transfere para você essa responsabilidade, transfere no sentido de que essa responsabilidade é do controlador. Eu não posso esperar que o piloto resolva certas situações que estão sob minha responsabilidade, entendeu? Então, controle emocional é muito necessário, rapidez de reação, tem que pensar rápido, tem que resolver, flexibilidade e humildade. Você precisa aceitar crítica, você precisa entender que, meu amigo, você errou. Meu amigo, sai que você não está bem da cabeça. Você precisa entender isso. A gente como controlador, tem isso em mente. A gente costuma falar que o maior ego que tem do mundo é do controlador. Mas a gente também entende que eu não sei de tudo. Os colegas têm soluções diferentes da sua. Então você precisa entender que, pô, essa solução resolveu. Não importa se essa solução ela tomou mais tempo ou menos tempo na
no desenrolar da coisa, resolveu a nossa história. O controle de tráfego agora trabalha com três pilares: seguro, ordenado e rápido. O seguro vem em primeiro lugar. Então, resolveu, foi seguro, valeu. Outra coisa aqui, memória visual e auditiva. Você precisa ter memória visual. Existem, quando você estiver no curso de formação, vão existir situações que você tem que memorizar. Você vai fechar o olho, perdão, você vai fechar o olho e você vai imaginar as aeronaves voando em volta de você numa visão tridimensional da distância, da altitude, e você vai começar a trabalhar esse pessoal, subir, descer, trazer para cá, trazer para lá. Você vai apurar isso. Todos nós temos um pouco mais, um pouco menos, mas você vai apurar isso, você vai treinar isso para quando você estiver operando, você ter essa visualização e, mais ainda, antecipação dos problemas. Você vai visualizar isso e você vai antecipar possíveis conflitos para você solucionar. Liderança, organização, ó, raciocínio espacial, é isso que eu estou falando, tá certo? Relacionamento interpessoal, você trata com pessoas, não tem jeito. Piloto e controlador, a gente trata com o colega do lado e você trata com o piloto. Quando você fala na fonia, o piloto precisa confiar na sua voz. Ele precisa se sentir seguro. O cara falou, você. O piloto escuta a sua voz, seu tom de voz, a forma que você fala, ele confia. Pô, esse cara sabe o que ele está fazendo. Isso para o piloto é muito bom, porque ele vai se preocupar com a operação da aeronave dele. Porque ele sabe que do outro lado tem um cara que está cuidando da separação dos tráfegos. Ele não precisa se preocupar com isso. Beleza? Raciocínio lógico, nós já falamos sobre isso, beleza? Então, essas características, vale a pena você ler cada uma delas para ter uma noção. Seguindo em frente, responsabilidade, tomada de decisão. Você precisa aprender a tomar decisão. Por quê? Como eu falei, vai chegar uma situação, um conflito, ocorrência não, um conflito que você precisa decidir. Um exemplo simples, básico: arremeter uma aeronave. Desculpa, tô um pouco ruim da voz, desculpa, tá? Quando o controlador, e aí nós estamos falando sempre do controlador de torre, que é para essa função que o concurso tá sendo feito, quando chega o ponto de você arremeter uma aeronave, é uma tomada de decisão que você, vamos lá, presta atenção, que você pode ter falhado por não ter prestado atenção na performance das aeronaves. Uma aeronave muito rápida aproximando, uma aeronave demorou muito para iniciar a decolagem. Tem que abortar a decolagem do cara e mandar arremeter. Acontece. Você vai depois escrever o motivo. Isso é uma tomada de decisão. Você precisa olhar para lá, olhar para cá, olhar para cá. Vou decidir isso. Mandar uma aeronave fazer uma espera, mandar abortar a decolagem de uma aeronave porque você visualizou um cachorro na pista, tá certo? Isso tudo são N situações que você vai ter que tomar decisão. Isso trabalhando sob pressão. A pressão é da hora que você entra à hora que você sai do serviço. Por quê? Tratamos com vidas, tratamos com patrimônio, tratamos com segurança, defesa, segurança do espaço aéreo. A gente trata com várias situações e você tem que ter essa tranquilidade para tomar a decisão no momento de pressão. Faz parte do serviço. Se você não consegue isso, aconselho, sinceramente, esse não é um concurso para você. Agora, se você está preparado, se você não tem problema com relação a isso, vem junto, vem para dentro, que você vai gostar. Tá certo? Vamos lá, seguindo. Curso de formação. Olha só. O meu curso de formação, quando eu fiz, foram 10 meses. Tá certo? Este curso vai ser menos tempo. Vão ser de 120 a 180 dias. Acredito que vão ser esses 180 dias aí, esses 6 meses. O curso de formação, ele possui caráter classificatório para fins, de escolha de localidade da lotação. Vamos lá. No curso de formação, você será avaliado e ao final do curso terão as notas. Quando saírem as notas, dependendo da sua classificação, você vai escolher a sua localidade. Quando eu fiz, eu fiquei em quarto. Então, o primeiro escolheu, o segundo. Quando chegou a minha vez de escolher, caiu no meu colo uma localidade maravilhosa. Caiu no meu colo uma localidade. Só tinha uma vaga para essa localidade, pum, caiu no meu colo. Então, assim, eu fiquei super satisfeito. Mas quem estava lá no rabo do foguete, que ficou no final da classificação,
não escolheu, não pôde escolher a localidade. Foi escolhido pela localidade, porque não tinha opção. Então, eu tive colegas que eram do sul do país e tiveram que ir para o norte. Não era a escolha dele. Ele rezava, ele torcia para que aparecesse alguma vaga. Não, apareceu. O que sobrou foi aquilo e aquilo que ficou para ele, beleza? Então, como eu falei, o curso vai ter duração variável de 120 a 180, acredito que seja 180, 120 deve ser para meteoro, e vai ser lá no ICEA, Instituto de Controle do Espaço Aéreo, que fica dentro do DCTA, que é o, lá em São José dos Campos, certo? O instituto fica lá dentro. Então, segunda a sexta, o dia todo, e sábado e domingo você está livre. E aí, mas isso aí, lá na frente, quando vocês forem fazer o curso, você vai saber disso, tá certo? Aí é uma coisa mais para frente. Bolsa Auxílio. Então, quem for convocado para o curso de formação vai receber 80% do valor daquele salário lá. Então, a bolsa é de 4.755, você vai receber para fazer o curso de formação, tá certo? Basicamente, o curso de formação é isso aí. O que eu posso falar? O ICEA, ele é uma organização militar. O DCTA é uma organização militar. Então, você é civil dentro de uma organização militar. Você vai ter que seguir algumas regras. Você não é militar, mas você vai ter que seguir algumas regras, porque você está dentro de uma OM, dentro de uma organização militar. Então, obrigatoriamente, você tem que seguir algumas regras para evitar ser desligado. Você tem a possibilidade de ser desligado do curso de formação, mas isso aí você vai, quando você tiver para ir, você vai receber é, todas as informações das regras, beleza? Estou falando pelo que foi o meu. Seguindo em frente, estágio operacional. Então, terminou o curso de formação. Olha só como é que é. Terminou o curso de formação. Um dia é a formatura. Desculpa, um dia é a nota final. Você recebe, sai a lista das notas. No dia seguinte, pum, te chamam no auditório, pum, publicam as vagas. 2 vagas para não sei aonde, 2 vagas para não sei onde, uma vaga para não sei aonde, uma vaga não. Primeiro colocado, quer ir para onde? Aí o cara levanta e fala, quero ir para tal lugar. Segundo colocado, quer ir para onde? Aí a menina levanta e fala, eu quero ir para tal lugar. Aí assim vai. E aí, quando você está no curso de formação, você precisa se dedicar, beleza? Para poder ter a melhor nota, para poder escolher melhor. A nota do concurso já não tem mais nada a ver com isso. É a nota do curso de formação, beleza? Ela é etapa do concurso, o estágio operacional é etapa. Então, quando você escolhe a localidade, a Nova Brasil vai te dar passagem para a localidade. Então, vê só. Você era de Macapá, fez tudo, passou, tal, tudo exame. Curso de formação, a Nova Brasil vai te dar passagem para São José dos Campos. Aí vai sair a regra do curso de formação. Mas você vai para São José dos Campos, vai fazer seu curso de formação, terminou, saiu a localidade. Sua localidade foi Aracaju. A Nova Brasil vai definir a data que você tem que se apresentar em Aracaju. Entrega uma passagem, você vai para Aracaju, começa a fazer seu estágio operacional. Estágio operacional normalmente são 3 meses, e você, dentro desses 3 meses, você tem que mostrar que você é um controlador, que você aprendeu a ser controlador de voo, beleza? Você vai continuar recebendo a bolsa, os 80%. Então você recebe os 6 meses de formação de curso, mais os 3 meses de estágio na localidade, essa bolsa. Você terminou o estágio operacional, você passou por tudo, aí sim você vai ser contratado. A partir daí, seu salário vai mudar, vai passar para aqueles 5 mil e tanto lá, e você passa a ser um controlador de voo, contratado pelo regime CLT. Nós somos seletistas, empregados públicos federais, beleza? Mas o estágio operacional ele é parte do concurso, etapa do concurso, onde você pode ser desclassificado, desligado, né? Eu tive colegas que saíram na época do curso de formação e na época do estágio operacional por não atingir o mínimo necessário, beleza? De informações adicionais, vou pontuar algumas coisas. A descrição sumária do nosso cargo. Isso aí está no edital, tá? E também está no plano de cargos e salários que especifica o que faz o profissional de navegação aérea, o controlador
É tanto nome que, que mudou há pouco tempo, eu confundo, tá, gente? Era profissional de tráfego aéreo, agora mudou para profissional técnico de navegação aérea, operador, torre de controle, que é o que vão fazer agora, que vocês vão fazer. Operar os sistemas, equipamentos e softwares que garantam a segurança, eficiência e regularidade da navegação aérea, por meio da prestação de serviços de controle de tráfego aéreo, informação de voo de aeródromo e serviço de informação e alerta. Não vou entrar em detalhes do que é informação de voo, serviço de informação e alerta, isso aí vocês têm que ir lá no curso para aprender. Eu não vou ensinar sobre isso agora. Mas o que eu falei, seguro, ordenado e rápido, segurança, eficiência e regularidade da navegação aérea. Então, os três pilares implícitos estão aí nesse que garantam a segurança, eficiência e regularidade. Requisitos: ensino médio completo, certificado médico aeronáutico válido, sem restrição para exercício da função. Esse certificado médico aeronáutico, o nosso CMA, você vai fazer depois que você terminar o estágio. Então, você vai tirar o CMA. Você vai, por exemplo, você foi classificado em Palmas, certo? Você vai ser enviado provavelmente para Brasília para fazer um exame médico no Hospital de Aeronáutica, para, se for aprovado, ter o seu CMA válido. A partir daí, você vai poder entrar na escala de serviço, virar o controlador e operar efetivamente. Então, isso aí nós fazemos anualmente. Todo ano a gente vai para o Hospital de Aeronáutica, dependendo onde você mora, onde você trabalha, a sua torre, para fazer esse exame no Hospital de Aeronáutica, beleza? Aprovação no curso de formação, como nós já falamos, e aprovação no estágio operacional, também, como nós falamos, beleza? Bom, agora eu vou comentar sobre benefícios, tá certo? Isso aí, esses benefícios estão no acordo coletivo 25-27, tá certo? É um acordo que está efetivo agora no momento. Bom, vamos lá. Adicional por tempo de serviço. Tem lá uma tabela no acordo coletivo, eu não coloquei ela aqui porque ela é uma tabela um pouco extensa, então você precisa, se você tiver interesse em saber, entra no site do SNTPV, Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Proteção ao Voo, snTPV.org.br, vai ali acordo coletivo, Nave Brasil, é só baixar e lá tem todos os detalhes do acordo coletivo que está em vigor e que vai ser o acordo coletivo que, quando você entrar, vai estar em vigor, beleza? Vamos lá. Tem um adicional para o tempo de serviço que o teto é 35% do salário base. Esse teto você começa a receber a partir de 20 anos. Então, claro que você não vai calcular a partir do inicial, 5.900, mas se quiser ter uma noção, é só fazer uma conta ali, 10% de 5.900, 590, e aí você vai somando, fazendo as contas ali, para ter uma noção. 590, 600, vamos fazer uma conta rápida aqui, 600 entre 24, seria uns 2.000 e tanto, em cima daquele valor de 5.900, por alto, tá? Estou fazendo a conta, me corrijam, por favor. Licença maternidade, 180 dias, e licença paternidade, 20 dias. Então, isso é do nosso acordo coletivo. A Infraero já era assim. Nós viemos de uma sucessão trabalhista, porque a Infraero foi criada na Nave Brasil, nós passamos, o pessoal da navegação aérea da Infraero passou a ser Nave Brasil, nova empresa pública federal, que foi a Nave Brasil, né? Foi criada em 2021. E aí, lá na Infraero já eram 20 dias. Agora, a licença paternidade era 20 dias. Eu, infelizmente, tive 5 dias. Aí, sei lá, 3, 4 meses depois, eles passaram para 20 dias e eu fiquei só 5 dias com meu filho. Depois que ele nasceu, eu não pude aproveitar esse benefício. Incentivo ao estudo. Então, se você tem um nível técnico, você ganha 5% a mais, se tem o superior, 7%. Se tem o após 9% e mestrado é 11% a mais no seu salário. Então você acrescenta 35%, quer dizer, até 35% de teto. Como eu falei, tem uma tabela lá de quantos por cento a cada ano. Primeiro ano é 1%, segundo é 2%, 3%, e aí, enfim, vai essa tabela, tem um aumento ali, tá certo? A partir de 20 anos chega no teto, e tem incentivo ao estudo. Então, você entrando, se você tiver curso superior, você já ganha 7% a mais, em cima daqueles 5.900. Você já entra com 7% a mais. Tem que mandar documentação, ter uma análise e tal, normal, mas esse incentivo ao estudo você já recebe, beleza?
Vale alimentação. O nosso vale é um vale bom, tá? Para o padrão nacional, é um vale bom. São 25 vales no valor unitário de R$ 54,33, que dá um total de R$ 1.358. Todo mês, dia 25, a gente entra no nosso ticket, no cartão, R$ 1.358. Você pode decidir se esse valor vai ser para alimentação ou se vai para a refeição. Você recebe os dois. Obrigatoriamente você tem que ter pelo menos um, se eu não me engano, tá? Se tiver algum colega e quiser me corrigir aí, escrever, pode, por favor. Você tem que deixar pelo menos um ticket de R$ 54 em um dos cartões. O que que eu faço? Eu deixo 24 tickets no mercado, que é o alimentação, e deixo um ticket no refeição. Por quê? Porque eu gasto mais com o mercado do que com alimentação fora de casa, tá certo? E a gente ainda recebe uma cesta alimentação de R$ 107. Então você recebe 1.358 mais esses R$ 107 no cartão de alimentação, entendeu? Então, no cartão de alimentação eu coloco 24 tickets, no de refeição eu coloco um, e porque eu uso mais o do mercado, alimentação, e cai mais esse 107,41 no do mercado, beleza? Auxílio assistência à saúde. A gente tem um subsídio que varia de acordo com a faixa salarial, tá? E a idade dos beneficiários. Também não coloquei porque é uma tabela grande, complexa, que vai variar de acordo com o quanto você ganha, tem uma faixa do valor do seu salário, e também separado pela idade do seu beneficiário. Então, eu e minha esposa é um valor, e meu filho, que tem 10 anos, é um outro valor. Então você tem essa diferença que você recebe de subsídio para pagar o seu plano de saúde, tá certo? O plano de saúde, a assistência à saúde nossa, é um dos calcanhares de Aquiles que nós temos, que é uma das brigas que nós, empregados, temos com a empresa, que é uma coisa que a gente sempre está discutindo nos acordos coletivos, e não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é um dos pontos que a gente tem uma discussão sobre isso. Porém, eu não posso dizer é, que eu estou no pior dos cenários, tá? Claro que eu queria que estivesse um pouco melhor, mas graças a Deus eu consigo ainda pagar um plano de saúde. Vamos lá, assistência odontológica, a gente recebe o valor de reembolso máximo de R$ 44,16 por beneficiário. Então, olha só, nós temos um plano dentário que é gerido pelo nosso sindicato, que é com a Sul América Odonto, que é ok, tá? É ok, é ok. Mas poderia ser melhor. Mas infelizmente, e não é um problema nosso, da Brasil ou do sindicato, infelizmente, os prestadores de serviço de odontologia nesse cenário, infelizmente, são ruins, tá? Então é difícil você encontrar um dentista que seja bom, que atenda pelo plano. É difícil, você tem que garimpar. E quando a gente encontra um, a gente espalha na localidade e todo mundo vai só nessa pessoa, nesse dentista, porque foi bom, tá certo? Mas é complexo, tá? É complexo e não é culpa da empresa e não é culpa do sindicato. Na minha opinião, é culpa dos prestadores de serviço. Beleza? Continuando, auxílio creche, olha só. Se você tem filho de 0 a 2 anos, ou de 2 a 6 anos, 11 meses e 29 dias, você tem esse valor de auxílio creche. Então, quando você tiver na empresa, se você tiver um filho até 2 anos de idade, você vai receber esse valor de R$ 492 para poder pagar a creche. Você só recebe se seu filho estiver na creche matriculado. Vamos lá, a creche é R$ 1.000. Você vai conseguir isso aí para bater na creche. Beleza? E se teu filho tiver de 2 a 6 anos, você vai receber esse valor, mas você tem um percentual de coparticipação que eu não sei, porque meu filho já está com 10 anos, então faz tempo que eu não acompanho isso, mas você tem um auxílio. De 0 a 2 anos, você não precisa participar, de 2 a 7 incompletos. Né? Não, a 6 incompletos. Não completou 6. Ou é 6? Ih, fiquei na dúvida. Mas é de 6 anos, 11 meses e 29 dias. Você tem uma participação. E outro detalhe, você não precisa ser obrigatoriamente creche. Se você tiver uma babá que você tem um contrato com ela, você pode usar esse valor para pagar a babá ou o cuidador. Aí vai ter a documentação toda necessária, não é simplesmente te entregar o dinheiro e ter uma babá que é minha vizinha. Não. Tem que ter toda uma documentação. Seguindo, você tem o auxílio funeral 2.295.
para seus dependentes e pai e mãe do empregado. Quando era lá na Infraero, o nosso auxílio funeral ele era mais abrangente. Ele ficou menos abrangente, mas olha só, é um auxílio funeral bom, tá? Porque na hora que acontece, começa a confusão e assim, ninguém se prepara para esse momento. E este auxílio funeral, ele, além de ser um valor considerável para você dignamente fazer a despedida do seu ente querido ou até mesmo a despedida do funcionário, é um valor que normalmente sai muito rápido, tá? É um valor que, assim, não se questiona muito, evidentemente, pela situação. Então, exige-se a documentação, mas procura-se liberar logo esse valor para poder dar uma despedida digna para quem tem o direito de utilizar, beleza? Mas é um bom auxílio. Auxílio combustível. Você tem o vale transporte, beleza? Se você usa o transporte público, metrô ou ônibus, aí você tem aquele cartão, né? Normalmente é cartão magnético. Nas cidades, dificilmente é o dinheiro, dificilmente é o ticket, né? Agora é cartão magnético. Então você tem esse valor, você tem o vale transporte, que é um valor diferente desse, porque vai depender, evidentemente, da quantidade de passagens que você precisa, ou você tem o auxílio combustível. No meu caso, como eu venho de carro para o trabalho, do meu transporte próprio, transporte próprio, moto, carro, enfim, eu tenho este valor aí, tá certo? E aí tem uma participação minha de 4% desse valor é descontado do meu salário como participação. Seguindo em frente, vamos ver se tem mais alguma coisa. Escala, olha só, gente, isso aí é um ponto que já me perguntaram lá no Instagram sobre escala. Nós temos aprovado no nosso PCS, Plano de Cargo e Salário, essas escalas. Essas escalas. E olha só, e nós temos uma escala padrão, mas essas escalas elas vão variar de acordo com a localidade, porque vai variar de acordo com o horário de funcionamento do órgão de controle e a quantidade de operadores. Então não tem localidade que não cabe outra escala senão tal escala, porque não tem operador suficiente. A minha escala hoje é aquela primeira, 3 por 2. Como é a minha escala hoje? 3 trabalhando e 2 folgando. E assim é. 3 por 1, 3 trabalhando, 1 folgando. 4 por 2, 4 trabalhando, 1 folgando. 2, 1, 1, 2 trabalhando, 1 folgando, 1 trabalhando, 1 folgando. 3 por 3, 3 trabalhando, 3 folgando, que é essa que a gente está querendo. Só que a gente não consegue hoje, porque falta um operador. 2 por 2, 2 trabalhando, 2 folgando. 2 dias que eu estou falando. Né? Vamos lá, a minha escala hoje é 3 por 2, de 8 horas e 15 minutos. Então, como é que funciona a minha? Ela é manhã, manhã, pernoite ou tarde, tarde, pernoite. Manhã entra 6 da manhã e sai 14h15. Dia seguinte, 6 da manhã, sai 14h15. E no dia seguinte, entra 10 horas da noite para sair 6h15 da manhã. Você sai 6 da manhã. Vamos lá. Segunda-feira eu trabalhei de manhã. Terça-feira eu trabalhei de manhã. Quarta eu estou no pernoite. Eu trabalhei de manhã na terça-feira, saí 14h15. Vou trabalhar na quarta-feira, 10 horas da noite. Entro 10, saio na quinta-feira, 6 horas da manhã, 6h15. Eu fico quinta toda livre. Sexta-feira eu tô de folga. No sábado, aí eu posso estar numa sequência manhã, manhã, pernoite ou tarde, tarde, pernoite. Certo? Aí tem outras nuances na escala que não adianta entrar em detalhes com vocês, porque quando você estiver trabalhando, você vai aprender. Tá certo? Mas é basicamente isso. Nesse caso, a minha escala é 3 por 2. A gente está esperando um operadorzinho para passar para a escala 3 por 3. Tá? Então, por favor, faça um concurso, passe logo para vir para cá trabalhar, porque a gente está querendo mais um camarada para melhorar a nossa escala. Quanto mais gente vier para as localidades, as escalas vão melhorando, tá certo? Então a gente precisa de operador, como eu falei, é uma necessidade muito grande. Mas as escalas são essas aí. Se vocês quiserem saber mais informações, como eu falei, os detalhes dessas escalas, no acordo coletivo, lá que está no site do sindicato, na, nas últimas folhas, lá nas últimas páginas, tem um acordo de escalas, que lá apresenta quais as escalas são aprovadas pela empresa para a gente poder escolher. Como eu falei, a gente aqui só consegue escolher a 3 por 2 ou a escala infernal, que é a 4 por 1, que é a escala padrão, que é horrível, infernal, que ninguém quer.
mas, infelizmente, se degradar, por exemplo, se saírem dois operadores de atestado da nossa equipe, da quantidade de controladores que tem aqui, a gente provavelmente cai, degrada para 4 por 1, que é horrível, pior escala que tem, beleza? Então, sobre escala é isso, mais detalhes acessa lá no documento, tá certo? Gente, esse é o Instagram do que eu passo algumas informações, canal do controlador de voo, e eu vou passar um pouco para finalizar minhas impressões pessoais. Sobre o concurso, quem vai fazer o concurso tem que entender que você tem que visualizar que esta função, como eu falei, ela não é para qualquer um. Você precisa saber onde você está se metendo. Por quê? No meu curso de formação, teve gente que chegou lá que nunca tinha andado de avião e sequer sabia o que era que iria fazer. No primeiro dia de aula, quando o instrutor falou, o instrutor, como é que é, o coordenador do curso falou qual era o objetivo, como é que funcionava, o cara veio descobrir que ele seria controlador de voo. Este colega foi um baita controlador, ele já até saiu, mas ele foi um baita controlador, ele nunca tinha entrado no avião, mas era melhor do que muita gente, tá certo? E teve gente que falou, cara, eu não sirvo para isso, eu não sirvo, e não é demérito. E seguiu o rumo dele, passou de concurso e foi embora. Tá certo? Então, assim, primeira coisa, você precisa entender essa escolha que você vai fazer. Não venha por causa do salário ou por causa da quantidade de vagas que aparece no edital. Venha entendendo que você vai assumir uma responsabilidade e você vai trabalhar numa coisa que, vou chamar assim, você é um herói anônimo. Ninguém sabe o que se passa por trás de todo o sistema. E, ao mesmo tempo, quando acontece um acidente, as pessoas apontam para o controlador. Acontece muito comigo quando uma pessoa não me conhece e descobre que eu sou controlador de voo, fazer piadas. Ah, foi tu que derrubou aquele voo, né? Ah, eu não vou viajar contigo porque tu pode derrubar meu avião. Então, assim, é uma coisa que você aprende a carregar, é uma responsabilidade que você aprende a ter sobre os ombros, e você entende que, cara, eu sou muito mais que isso, esse tipo de piada. O reconhecimento que nós temos dos nossos colegas que trabalham e dos pilotos também é muito legal. Mas a sociedade não dá esse reconhecimento. Poucas pessoas dão reconhecimento ao trabalho que a gente faz. E eu não estou levantando só a nossa bola, não. Existem vários outros ofícios, várias outras profissões que merecem muito reconhecimento também. Beleza? Então, isso é um ponto que eu queria falar. Outra coisa, eu falo no meu Instagram, no canal lá do Controlador de Voo, sobre o inglês. Então, se você sabe inglês, pô, beleza, faz a prova, cai para dentro. Mas quando você começar a operar, se esforça no inglês. É complexo. Inclusive, a empresa está com um processo da gente tentar incentivar o inglês, tá certo? Então, venha sabendo inglês, porque é necessário. Assim, o que eu teria para falar sobre isso, sobre o edital é isso. Eu não vou entrar no conteúdo programático, porque é muita coisa. Eu não sou instrutor de. Não sou, desculpa, professor de cursinho. Então, tem vários cursinhos aí que estão apresentando. Então, escolha o seu, mas está aberta aí a corrida. Então, quem tiver disponível, disposição para cair para dentro, estamos aí. Espero poder encontrar com vocês. Valeu? Um abraço, boa sorte e até mais. Não esquece de seguir lá o Instagram e mandar mensagem. Um abraço.